Quando a gente fala em Porsche, o que vem à sua mente? Velocidade. Engenharia alemã de precisão. O design icônico do 911. A ideia de perfeição. A Porsche é a deusa dos carros esportivos. Mas, e se eu te disser que, em um momento da sua história, essa deusa cometeu uma heresia automotiva? Ela criou um carro que seus próprios fãs, os puristas, olhavam com nojo. Um carro que eles odiaram. Um carro que, por um tempo, a própria Porsche não sabia o que fazer com ele. A história é sobre o Porsche 914. E a pergunta que faremos hoje é: por que a Porsche, com toda a sua fama e glória, fez um carro que os fãs odeiam? A resposta é uma mistura de necessidade, dinheiro, um pouco de drama de bastidores e uma crise de identidade tão grande que faria qualquer terapeuta chorar. Para entender o 914, a gente tem que voltar para o final dos anos 60. A Porsche era uma empresa fantástica, mas na época era relativamente pequena. Eles tinham o Porsche 911, um carro que já era uma lenda, mas que tinha um problema. Ele era caro, muito caro. Produzir um 911 era complexo e custava uma fortuna. Por causa disso, a Porsche precisava desesperadamente de um modelo de entrada. Um carro mais barato, mais simples de produzir, para atrair um público mais jovem e, mais importante, para botar dinheiro em caixa. Ao mesmo tempo, do outro lado da Alemanha, a Volkswagen, que era uma gigante, também estava com um problema. Eles tinham o Karmann Ghia, um carro esportivo com motor de Fusca, que, convenhamos, já tinha passado da validade. A VW queria um sucessor para o Karmann Ghia, um carro que fosse um pouco mais moderno. Foi aí que a magia aconteceu. Ou a tragédia, dependendo de quem você pergunta. A Porsche e a Volkswagen, duas das maiores empresas alemãs de carros, decidiram fazer um acordo. Uma união de mentes e, mais importante, de orçamentos. O plano era o seguinte: a Porsche e a VW se juntariam para criar um carro esportivo com um motor no meio, o que, na teoria, é ótimo para a pilotagem. A Volkswagen ficaria com a versão mais simples e barata, com motor de 4 cilindros. A Porsche pegaria o mesmo chassi, colocaria um motor de 6 cilindros do 911 nele e venderia a sua versão mais potente. Para todos os efeitos, seria um acordo perfeito. A Porsche teria seu carro de entrada e a Volkswagen teria um esportivo moderno. Mas a vida, como a gente sabe, adora um drama. No meio do projeto, um dos principais executivos da Volkswagen que estava por trás do acordo, Heinz Nordhoff, faleceu. O novo presidente da VW, um cara chamado Kurt Lotz, olhou para o acordo, pensou e decidiu que ele não gostava. Ele achava que a VW tinha dado dinheiro demais para a Porsche e resolveu fazer uma manobra. Ele afirmou que a Volkswagen era a dona de tudo e que a Porsche teria que pagar para vender a sua versão do carro. Foi uma traição de negócios tão feia que a coisa foi parar nos tribunais. O resultado do drama de bastidores foi que a Porsche e a Volkswagen acabaram vendendo o carro juntas, mas de um jeito muito estranho. O carro com motor de 4 cilindros, que devia ser vendido como um Volkswagen, acabou sendo vendido como um Porsche 914. E aí, meus amigos, a bomba explodiu. Imagina a cena. Os fãs da Porsche, acostumados com o som hipnótico do motor de 6 cilindros do 911, olham para o novo carro da marca. E o que eles veem? Um carro com um motor de 4 cilindros, vindo de uma Kombi. Sim, uma Kombi. O motor era um boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar, igual ao que estava na Kombi. Para os puristas da Porsche, isso foi um tapa na cara. Uma heresia. O design do carro também não ajudou. Enquanto o 911 tinha curvas sensuais, atemporais, o 914 era uma caixa, um retângulo com rodas. O designer Ferdinand Alexander Porsche, o mesmo que desenhou o 911, criou o 914 com linhas retas, faróis retráteis e uma targa removível, que parecia legal na teoria, mas que na prática fez o carro ser apelidado de a caixa de sapato. Ele não parecia um Porsche.
Não soava como um Porsche. E, para os puristas, não era um Porsche. Por causa de toda essa confusão, o 914 ganhou um apelido que grudou nele como chiclete: o Volks-Porsche, ou Porsche do povo. Era um carro sem identidade. Era rápido o suficiente para ser legal, mas não rápido o suficiente para ser um Porsche de verdade. O preço era mais baixo, mas a Porsche ainda era vista como uma marca de luxo. Os vendedores da Porsche, acostumados a lidar com clientes que queriam um 911, simplesmente não sabiam o que fazer com um carro com motor de Kombi. Era uma crise de marketing e de identidade que parecia não ter fim. Apesar da bronca dos puristas e das piadas, o 914 foi, ironicamente, um sucesso de vendas. Especialmente nos Estados Unidos, onde ele era mais barato que o 911 e tinha um visual moderno. Milhares de americanos que queriam ter um pedacinho da lenda da Porsche compravam o 914. E a Porsche, mesmo debaixo de muita crítica, conseguiu seu objetivo: vender carros e botar dinheiro em caixa para continuar produzindo o 911. Mas a história do 914 não termina com o seu fim em 1976. Ela continua nos dias de hoje e de um jeito surpreendente. O tempo, que é o melhor juiz, deu a sua sentença. A nova geração de entusiastas de carros, que não tem o preconceito dos puristas antigos, olhou para o 914 e viu o que os outros não viam. Eles viram um carro com uma dirigibilidade fantástica, graças ao motor central. Eles viram um carro leve, equilibrado e que era uma delícia de pilotar. O carro que era um mico para uma geração se tornou um clássico para a outra. Hoje, os 914 são carros de colecionador. As mesmas características que fizeram os puristas torcerem o nariz, como o design angular e a simplicidade, se tornaram seus pontos fortes. É uma história de redenção de um carro que, por um tempo, foi o patinho feio da família Porsche. Então, por que a Porsche fez o carro que os fãs odiaram? Porque precisava. E, ironicamente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O 914 salvou a Porsche financeiramente e hoje é uma lenda por si só. Um carro incompreendido que, no final das contas, provou que a beleza e a paixão podem estar onde a gente menos espera. E você, acha que o 914 era um Porsche de verdade? Ou era só um Volks Porsche? Deixa a sua opinião nos comentários.